Olá, lindezas! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio dos Cientistas do Bem-Estar. Hoje eu começo fazendo a seguinte pergunta para você. O que é a verdade? A verdade, para alguns, é você ser uma pessoa que se impõe, uma pessoa que se coloca a todo custo, mas sem, na verdade, sem saber se comunicar, tá? E ela não é assim, mas ela é um lugar para todos. Ela é um lugar que, quando você sabe como habitar, nada, nem ninguém vai te diminuir ou te desvalorizar. E falando em verdade, falando em como é necessário cada vez mais no mundo onde as pessoas vivem o tempo todo buscando olhar para a grama do vizinho, ela nunca teve tanta importância. E ela é sim um lugar para todos. E aproveitando o gancho aí do lugar para todos, o nosso convidado de hoje, estou arrepiada, gente, de falar aqui, me contendo para não chorar, ele está lançando um livro, Verdade, um lugar para todos. Um lugar onde, quando você aprende a habitar, garoto, segura. Com vocês, nos Cientistas do Bem-Estar, hoje, o meu mentor, o meu querido Felipe Suri. Que é alemão, gente, é fino, tá? Fê, eu tô muito arrepiada aqui. Eu estou muito emocionada. E, antes de mais nada, eu quero começar o programa fazendo um agradecimento. Porque quando você decidiu habitar a sua verdade, você trouxe ela para pessoas que precisavam conhecê-la como eu. Porque durante muitos anos, eu procurei viver algo mais para agradar os outros do que a mim. E depois que eu me aproximei de você, me certifiquei com você e passei a olhar você com tanta verdade, com esse merecimento da verdade, eu nunca tive tanta paz como eu tenho agora. Então já começo esse programa fazendo um agradecimento por compartilhar com a gente gente, cada capítulo é uma caixinha de lenço. Vão por mim. Vão por mim. Muito obrigada, Fê. Aqui, muito obrigada. Querida. É tão poderoso isso que você diz, né? Porque quando a gente dá o passo, né? Quando alguém dá o passo, no caso eu dei, né, um grande passo aí para ser a minha verdade, né? Para expressar a minha verdade e colocá-la no mundo, né? A gente abre justamente esse espaço, né? Para tantas outras pessoas como você, como quem vai nos escutar aqui, né? Nesse teu podcast tão lindo, que eu tô muito feliz de estar aqui. Então é sobre isso, a gente abrindo os caminhos, porque ela de verdade, eu acredito hoje que é um lugar para todos. E é uma conquista, né? É uma conquista. Precisa querer caminhar essa caminhada. As pessoas falam muito, Fê, sobre... Eu vejo que as pessoas cobram muito sobre ser verdadeiro. Uhum. Mas as pessoas, elas, na verdade, elas têm medo da verdade. Sim. Porque quando você mente, você é apedrejado porque mentiu. Mas quando você fala a verdade, quando você se conecta com a verdade, traz a verdade, as pessoas muitas vezes se sentem ofendidas ou desvalorizadas, enfim. Esse é um caminho muito árduo, a gente decidir viver a nossa verdade. Como é que foi isso para você, né? Chegar até o livro, chegar até essa sua verdade e se apropriar dela. Sim. Porque é algo muito árduo, não é, Fê? É um processo, né? Tem uma frase logo no começo do livro, né? Que acho que tem muito a ver com isso que você está falando, que diz: por medo de ser quem somos, nos tornamos justamente quem não queremos ser. Olha que uau, né? Isso, assim, se a gente pensar, né? É um desafio mesmo, que a gente foi tão, né, Lindinha, tão castrado, tão punido, tão com essa sensação, né, de que tem algo de errado comigo, que o que eu tenho para ser, né, do que eu sou de verdade é algo perigoso. São tantas crenças, né, como você traz, né, frequentemente no teu trabalho ou no meu, né, que a gente vai acreditando, né. É interessante, né, porque a gente olhar, né, a crença é uma verdade que a gente comprou como se fosse nossa, né? Que a gente criou internamente aqui, né? Como se fosse nossa, né? Só que ela é o oposto, né? Do que é a verdade raiz mesmo, né? Sim. Porque é só uma construção que a gente criou, que a gente não pode ser a gente, né? E aí é um lugar muito doído mesmo não ser a gente. Para mim é a gente viver pela metade mesmo, sabe? E não tá inteiro assim na vida. Eu acho que é um desserviço muito grande com a nossa existência mesmo, sabe? A gente não tá inteiro na vida. É um lugar de desconforto, sabe? De não paz. Já vivi muito nesse lugar, né? Então eu sei muito como é, né?
sabe? Aquela coisa de que parecia que faltava alguma coisa mesmo. Quando eu acredito muito que quando a gente não tá, né, alinhado com a nossa verdade, tem essa sensação, assim, é um desconforto muito grande. E cada um, claro, né, vai despertar de alguma forma, eu acredito muito nisso, né? Talvez alguns vão passar essa vida sem despertar também, e tá tudo bem, né? Não, aqui não é sobre julgar, somos todos autorresponsáveis, né? Pelo contrário, né? Quando a gente se conecta com a nossa verdade, a gente aprende a não julgar, mas apenas não é a minha, então eu me afasto, né? Hoje eu penso muito sobre isso. Sim, sim, e também entender que cada um constrói a sua realidade, né? Então eu tenho as minhas batalhas internas também, você tem as suas, quem está nos escutando e nos assistindo tem as suas, mas a pergunta que fica, né? Será que tem um capítulo aí, né, que chama o colchão inflável, né? Uhum. Para mim não Sensacional. Eu é, já li o livro, tá, gente? Todinho. É é sensacional essa história do colchão inflável. é forte, né? É bem forte. Que só para todo mundo entender o que que é, né? Porque fica a pergunta para cada um aqui, né? Qual é o seu colchão inflável na vida, né? Eu era um cara que até uns 6 anos atrás, mais ou menos 5 anos atrás, imagina, eu tinha um relacionamento, né, com um cara, né, para todo mundo entender o tema do livro, né? Eu conto abertamente pela primeira vez a minha orientação sexual, né? Que era a minha maior verdade, que eu tinha medo de assumir para mim mesmo, né? Quanto mais para as pessoas, né? Essa verdade eu não tinha coragem de assumir nem para mim. Quanto mais no mundo, quanto mais um livro, né? E aí eu o meu colchão inflável era que os meus pais iam me visitar, né? Quando eu morava no Rio de Janeiro ainda. E aí nosso apartamento, né? Meu e do meu companheiro na época era de 2 quartos, né? E aí a gente fazia uma cena horrorosa, né? Que os meus pais chegavam na sala e estavam na sala de casa, eu pegava um colchão inflável, enchia e fazia de conta que colocava, né? Colocava, na verdade, na cama ao lado do meu companheiro e fingia que ia dormir ali, naquele colchão, só para eles não suspeitarem do que eles já sabiam, na verdade, né? Então era tudo muito velado, né? E esse colchão inflável é qualquer colchão inflável para cada um que está nos assistindo e nos ouvindo, né? Qual é o seu colchão, né? Que cena você faz na vida para não ser você? Né? O que você deixa de viver, né? O livro é sobre isso, né? Não é muito além de sexualidade, é que verdade você deixa de viver no seu relacionamento, no seu trabalho, talvez você está numa profissão que não te realiza mais, talvez esteja num relacionamento que não faz mais sentido, talvez você Sim. é, não dê vazão aos seus sonhos, aos seus projetos, tudo isso está sendo discutido aqui, né, nesse projeto. Que colchões infláveis, que cenas a gente faz, né, para pertencer, por medo de não ser amado, né? Porque vai chegar nesse lugar, né? Você Uhum. que trabalha com isso profundamente, né, Linda, sabe o quanto no fundo a gente tem medo, né, de não ser amado Sim. pelos nossos pais, de não pertencer, de ser julgado pela sociedade. Então, são questões muito, muito profundas para todos nós, né? E quando você percebeu que a cena do colchão, você conta, né, depois, quando você compartilhou com seus pais, né, sobre a sua orientação, era muito mais um teatro para você do que para os outros. Nossa, isso é muito. Porque aquilo ali eu falei, ah, como assim, gente? E eu achei aquilo sensacional. Seus pais são maravilhosos, né? São. Assim, achei aquilo sensacional. E eu penso que isso vale para a vida, né? Quantas vezes a gente coloca um colchão na nossa vida para inflar, pensando no que os outros vão pensar, no que os outros vão achar, e na verdade a gente está usando as outras pessoas como escudo para nossa falta de tomada de decisões, para nossa Uhum. falta de não de coragem, mas para o nosso acovardamento, né? Se é assim que se fala. Sim, sim. Porque, na verdade, é muito mais. Tudo é sobre a gente, Tudo né? é Quando sobre a a gente gente. entende que tudo é sobre a gente, as coisas ficam mais tranquilas. Não que sejam fáceis. Não existe um caminho fácil para o autoconhecimento, para tomada de decisões, para encerramento de ciclos. Mas quando você se deparou com essas situações, né? Do aeroporto, do telefonema e tudo mais, que você falou: caraca, e aí? É muito doido, né? Porque a gente pinta, né? Isso que você trouxe, né? Para todo mundo, né? A gente cria como se fosse um drama muito maior, muitas vezes, né? Um desafio. Né? Esse fardo, esse colchão, ele era muito maior e era muito mais para mim mesmo, né? Porque na maioria das vezes as pessoas não estão
tão preocupadas com a gente, assim, quanto a gente, né? A gente não é o centro, né, Do do universo. mundo, do universo, né? E a gente se coloca nesse lugar, né? Então, o meu bloqueio era muito grande. Era uma coisa assim que, meu Deus, você acompanhou, né? A gente tá junto nessa Nossa, caminhada já tem uns 4, 5 anos tem já que a gente se conhece, né? 5 anos. Você, Verdade. desde o meu começo, você me É. acompanha, né, nesse meu processo de libertação, né? Então, era uma coisa assim muito forte, que eu não tinha, sabe? Para quem já está buscando alguma coisa de autoconhecimento, né? Os sintomas do medo ali, né? Que a gente sabe, né? Coração que acelera, suar frio, né? Boca seca. Boca seca. Meu Deus, quando eu fui contar para os meus pais, né? Isso representa o tamanho desse bloqueio que era dentro de mim, né? Quando eu fui contar para eles, né, da minha orientação sexual, meu Deus do céu, você pega esses sintomas e você multiplica por 100, assim, parecia que eu ia morrer, literalmente. Minha cabeça Caramba. parecia que ia explodir, sabe? Meu coração. E tamanho era esse bloqueio, né? E graças a Deus, assim, é muito impressionante quando você rompe, né? Quando você acessa esse lugar da sua verdade, você deixa para trás, né? Esse desconforto, essa é a sensação mais elevada. Eu acho que do meio para o fim do livro a gente começa a falar um pouquinho sobre espiritualidade, né? Para mim, né? Até falei isso no dia que eu fui lá na Globo, né? No programa da Ana Maria, honrar a minha história e lançar o livro lá pro Brasil inteiro, né? Da Ana Maria Braga. Aliás, foi lindo o programa. Eu Foi chorei demais. horrores. Foi Eu demais, né? encontrei a Ana Maria uma vez na faculdade, né? Ela Tá. foi num trabalho na faculdade. Eu sou apaixonada pela Ana Maria. Ela é E demais, né? foi um programa tão assim. Eu me senti abraçada naquele Foi programa. lindo, né? Foi lindo demais, E para lindo. quem não sabe, né, que eu fui 10 anos e meio repórter da Globo, né? Fiquei 9 anos como repórter da Mais Você, da Ana Maria, 2 anos com o Caco Barcelos, é a minha casa lá. E foi lindo demais o programa, né? Eu lancei o livro lá para o Brasil inteiro e contei essa história, né? E aí me veio ali na hora uma percepção, né, de que isso está no livro também, né? Que a nossa verdade é o lugar mais espiritual que a gente pode Sim. habitar dentro da gente, né? É um dos grandes convites, na minha percepção dessa existência aqui, é fazer esse caminho, né, de volta para casa, né, para quem a gente é de verdade. Então, quando eu contei para os meus pais, nossa senhora, eu estava indo para o Japão, né, de viagem, e aí contei do aeroporto pelo telefone, foi o jeito que eu dei, né, não consegui contar presencialmente, era o tamanho do meu bloqueio, né? E E uma pessoa aí, da comunicação, né? Para vocês verem como comunicação, trabalhar com comunicação não tem a ver com aprender a se comunicar. A gente já vai até falar um pouquinho sobre isso, assim. uhum, As pessoas acham que você ser uma pessoa da comunicação, uma pessoa falante, uma pessoa que escreve, você vai falar bem, Tem nada a ver, gente. Felipe vai falar sobre isso aqui. o buraco é mais O buraco embaixo, é né? mais embaixo. E aí, quando eu contei, né, e subi naquele avião, sabe? Meu Deus, eu me sentia tão perto de Deus, assim, sabe? De tudo que é esse mistério da vida, do que é ser a gente, assim. Parecia que tinha tirado o peso de uma vida inteira mesmo, né? Então, essa ruptura, né? E ela precisa ser primeiro pela gente, né, Sim. Linda? Porque as pessoas, assim como eu, né? Eu tinha muito medo da reação dos meus pais, né? Todo mundo já sabia, né? Minha família inteira, minhas tias, meus primos, meu irmão, meus amigos, o pessoal do trabalho já sabia, todo mundo já sabia. Só que a gente se engana, né? Eu me enganava muito de que eu já tinha me aceitado, né? Só que imagina, as pessoas mais importantes da minha vida, eu não tinha compartilhado isso ainda. Então, esse passo, né, ele precisa ser dado primeiro pela gente. Podia ser que eles não reagissem bem, né? Podia mesmo. E esse era o meu maior medo, né? Não ter mais o amor dos meus pais, né? Mas eu precisei fazer esse movimento primeiro por mim, porque não dava mais para viver pela metade, né? E aí é muito lindo. E são camadas, né? Então, primeiro, essa verdade veio dentro de casa, né? Depois veio. Depois disso, assim, é impressionante. Eu me lembro, logo depois que eu contei, né? Como o nosso inconsciente, né? É uma coisa muito poderosa, né? É uma coisa muito poderosa. Logo depois que eu contei, aí teve uma vez que eu tava saindo com um cara, assim, e aí foi logo depois. E aí a gente tava junto na rua, assim, num lugar público, sabe? E eu tava muito à vontade com ele. E aí na hora eu me dei conta, sabe? Quando você vai juntando as pecinhas, né? Eu falei, claro, porque eu contei dentro da minha casa, né? Porque eu verbalizei isso para os meus pais. Então mudou completamente o meu campo vibracional em relação a isso, a minha forma da vida, sabe? E aí agora o livro, óbvio, é um próximo nível, né?
Então, Sim. que as nossas curas, né? A gente sabe disso, ela tem vários níveis. Então, faltava ainda esse colocar essa história, né? Porque eu acredito muito, né? Que tudo que a gente curou na gente, né? Vira a nossa missão, né? Onde está a nossa maior dor, está a nossa maior missão. E como essa foi a maior dor da minha vida, né? Eu entendi que eu precisava colocar essa missão no mundo para ajudar outras famílias, né? Outras pessoas que vivem essa ou outras dores de não serem a própria verdade, né? E aí, agora ele nasceu, esse projeto, e eu estou muito feliz. Que é lindo, gente. E aí, tem uma frase que você falou na certificação. Para quem não sabe, o Felipe, mentor de comunicação, ele tem uma certificação. Ele é criador do método Fluxo. E aí, ele, para pessoas que estejam dispostas e disponíveis, acho que as duas coisas têm que estar conectadas a plantar essas sementinhas da verdade pelo mundo, a gente pode ser aluna e a gente é mentoreada por esse ser maravilhoso aqui. E ele é muito para as pessoas que estão conectadas no campo da verdade. E na formação você falou uma frase que ela nunca deixou de fazer sentido para mim e eu me repito todos os dias, que é onde habita a nossa verdade não há espaço para o desconforto. Então, quando você compartilha conosco Sim, que naquele momento você saiu e não se sentiu desconfortável, é porque ali onde habitava a sua verdade, que era dentro da sua família, sim, tudo fez sentido. é E exatamente aí o isso. desconforto ele não poderia, nem caberia mais fazer parte do seu dia a dia, da sua vida. Exato. O apoio familiar para você foi um divisor de águas, assim? Era algo que você temia muito não tê-lo, Fê? Ah, com certeza. Eu acho que é o maior, né? Talvez um dos maiores medos de qualquer filho ou filha, né? É não ter o amor dos pais, né? A gente faz loucuras, né? Para ter o amor Faz. dos nossos pais, para pertencer, né? Se a gente olhar sistemicamente, né? O pensamento sistêmico, as constelações familiares, né? Várias linhas, né? Emocionais falam disso, né? O que a gente faz, né? Para pertencer, para ter o amor dos nossos pais. Então, era o meu maior medo, justamente era esse, né? E, e aí, quando eu entendi, né, que esse movimento de é, ocupar esse espaço de conforto da minha verdade, eu precisava dar espaço por mim, né? Graças a Deus eu tive o apoio deles, né? Mas eu tenho alguns amigos que não tiveram. Eu conto algumas histórias no livro, assim, sabe? Tem um amigo meu que é muito Uhum. impressionante. Ele contou pro pai, tem 4 anos, e toda vez que ele viaja para a cidade que os pais moram, o pai dele vai embora e se isola no sítio É. deles para não precisar cruzar com o filho, assim, deixando bem claro o posicionamento dele de que ele não tolera isso, sabe? Então, e aí é o que eu reflito, né, Linda, no livro também, sobre esse amor incondicional, né? Que os pais dizem tanto, né? Falam tanto de amor incondicional pelos filhos, e eu amo meu filho incondicionalmente, ou na gestação ali, né? Vou amar essas promessas de que vou amar meu filho incondicionalmente, ou minha filha. Mas será mesmo que é tão incondicional esse amor, né? Ou será que ele é muito cheio de condições, né? Só se o meu filho for heterossexual, só se a minha filha for falar do jeito que eu gostaria, só se ela escolher a profissão que eu quero, só se ela não engravidar antes do casamento, só se ele não tiver tatuagem, só se ele não fizer escolher tal e tal caminho. São muitas condições, né? Então, eu tenho refletido muito sobre isso, sabe? Sobre esse amor incondicional, o quanto ele é tão incondicional assim. Cada um vai saber a sua resposta, né? Cada um vai fazer a sua reflexão, mas talvez tenha alguém aqui escutando a gente, assistindo a gente, que vai se beneficiar dessa reflexão, né? Que seja. E das duas partes também, né? Os filhos também, quantas vezes colocam muitas condições para aceitar os pais, né? Sim. Então, é dos dois lados aí essa busca dessa tolerância e desse amor cada vez mais incondicional. Eu penso que o amor sem o respeito, ele perde uma... Sabe aquela coisa da cadeira? Amor, para mim, amor, respeito e admiração. Sim. Não adianta eu falar que eu amo uma pessoa se eu não a respeito. Uhum. Não respeito as escolhas dela, o estilo Sim. de vida dela, não respeito quem ela é. E o admirar é admirar a força daquela pessoa, é admirar o caráter daquela pessoa. Eu penso que isso é igual uma cadeira, tem ali as três Uhum. perninhas, né? Ela sustenta. Se tirar uma, não vai o Sim. negócio. E hoje, infelizmente, Fê, eu penso que as pessoas banalizaram o amor, Uhum. o sentido do amor. Porque se eu falo que ele é incondicional,
Eu não preciso concordar com tudo que você pensa, Sim. sabe? Minutos antes de entrar aqui, eu estava conversando um assunto com o Lê, por exemplo, que ele tem um ponto de vista, eu tenho um outro, e ele respeita a minha posição, eu respeito a dele. Era basicamente a mesma coisa, mas com algumas vertentes diferentes. Sim. E eu não vou debater, deixar de amá-lo ou de respeitá-lo por conta de pensar diferente de mim, em alguns aspectos. E as pessoas colocaram condições para amar. Sim. Fala-se sobre o ser incondicional, o amar incondicional, mas é hipócrita. Uhum. Eu acho que Sim. virou muito hipócrita. O mundo virou muito... como é que a gente fala, né? Que se usa, muito filtrado. As pessoas estão colocando muito filtro. Os filtros que se buscam lá nas redes estão se colocando na vida real. Eu te aceito desde que você tenha esse filtro aqui, Sim. que é o filtro que eu acho que você fica bonito. Não é assim. Eu te amo e acabou. Sim. Eu te respeito e eu te admiro. E é assim que vai ser. O que eu falo que o meu preconceito é contra o mau caratismo. Esse Sim. eu acho que não tem o que falar, sabe? Total, né? Mas as pessoas precisam rever realmente o incondicional. Total. Em todos os níveis, né? Ontem eu fui jantar com alguns amigos, assim, e aí foi muito legal, assim, porque quando eu fui depois indo embora, né, com um casal de amigos, a gente estava falando justamente sobre isso. Eram pessoas completamente diferentes, Nós éramos, acho que 8 pessoas, uma mais diferente que a outra. Que gostoso E isso. era a coisa mais incrível, sabe? Ninguém estava querendo enquadrar ninguém estava querendo dizer que fulano tinha que ser de determinado jeito, né? Cada um com uma história muito diferente uma da outra, mas com princípios, assim, né? De se respeitar, de querer o bem do outro, de amar, né? De querer ver o outro feliz, de vibrar, né? Isso para mim determina a qualidade da nossa existência, né? Eu não vou querer que você pense, sinta ou haja da maneira que é importante para mim, né? Então, esse debate aí que as pessoas confundem também, né? Opinião, eu vejo muito isso nas redes sociais, né? Rede social é uma Sim. loucura, né? É uma terra onde as pessoas acreditam que elas podem dar a opinião delas e aí elas confundem a opinião com falta de respeito, com crime, muitas vezes, né? Falando de sexualidade, por exemplo, Sim. né? Pessoal, a minha opinião que ser gay é um absurdo. Não, desculpa, mas isso não é uma opinião, isso é um serviço É um desserviço. à humanidade, porque tudo que faz o outro, na minha percepção, né, que faz o outro sofrer, que faz mal para alguém, né, não é opinião. Concordo com Desculpa, você. sabe? Aí a gente tem que aprofundar um pouco essa discussão, assim, e rever, né? Eu jamais vou, se eu pensar algo, né, que pode machucar alguém, assim, faz sentido eu falar isso? Ou é melhor eu ficar quieto e me trabalhar, né? Entender por que eu sinto um incômodo na presença de alguém? Por que aquilo que a pessoa me incomoda em relação a várias coisas, né? Tudo é sobre você, Tudo né? é sobre a gente. Eu falo que quando algo no outro me incomoda, eu preciso olhar para mim, não para o outro. Não que eu precise concordar com o jeito e tal, mas se aquilo tá me incomodando, talvez seja seu. Seja uma sombra sua que, se você deixar, ela vai vir à tona e vai te arrebatar, e é contra isso que você tá querendo lutar, mas aí você ataca o outro para se defender de algo que é desconhecido para você. E aí vem os sincericidas, né? Eu falo que são sincericidas. Nossa. São aquelas pessoas que eu sou assim, é assim mesmo. Eu falo, gente, não é assim. Viver na verdade, né? Habitar esse lugar da verdade, do conforto da verdade, não é ser sincericida. Porque a partir do momento que eu desrespeito uma pessoa, que eu não entendo, que eu não olho as virtudes e as forças de caráter daquela pessoa, a psicologia positiva fala muito sobre isso. Né? Olhar as virtudes e as forças de caráter, e o quanto aquela pessoa, dentro do contexto social, traz coisas boas. Por que eu vou me irritar com o outro? Mas aí entra muito numa área que você domina bastante, que é a comunicação. São as pessoas que não se comunicam bem consigo mesmas. E aí, Fê, quando a gente fala de comunicação, as pessoas trazem muito, né, a questão do falar. A gente até falou agora, os dois aqui são formados em jornalismo, tá, gente? Eu estou formada em jornalismo. Jornalismo também não exerci, mas eu sou formada em comunicação. Mas as pessoas acham que foi lá, fez a faculdade de comunicação, ou se fala muito bem e a gente vive dentro de uma verdade, a gente sabe falar. E não é assim. A sua história, como você conta aqui, e como você compartilha nas suas redes e nos seus treinamentos, é muito sobre o aprender a se comunicar melhor.
a partir de si mesmo. Isso. E aí você faz uma interferência no mundo. Como foi este caminho do trabalhar com a comunicação e espiritualidade? Eu, Linda, particularmente, sou uma pessoa que eu não consigo atender e não trabalhar e não falar de espiritualidade. Para mim, é a tríade, alma, mente e corpo. Uhum. Qual foi o caminho que você chegou, ou que você percorreu para chegar até isso, Fê? E Sim. trazer isso com tanta maestria para as pessoas, essa diferença, né? Que é o seu Sim. diferencial. Porque falar é uma coisa, e as pessoas precisam entender, né, que o que elas falam, o jeito que elas falam, ou o que elas deixam de falar, né, o que sai pela boca dela, o que não sai pela boca, é o reflexo do que está passando dentro das pessoas, né? Por isso que dentro do método fluxo, né, para todo mundo entender, né, é a metodologia que eu criei, né, e recebi, na verdade, da espiritualidade, toda a minha bagagem de vida, né, que já transformou aí a comunicação de quase 6.000 pessoas, né? Hoje formo pessoas para fazerem isso que eu faço, né? Como você é uma das pessoas que passou, né, pela minha formação, pela minha certificação, né? Pessoas que querem trabalhar com ajudar pessoas, né, com desenvolvimento humano, ou que já trabalham e querem ter ainda mais resultado, né, dando palestras, workshops, treinamentos, mentorias, né, retiros. E as pessoas precisam entender, né, que tudo que sai ou que não sai, ou o jeito que sai, é o reflexo do que está passando dentro. E eu fui vendo isso, é muito impressionante, né? Primeiro, a minha bagagem foi toda na televisão, né, e no teatro. Eu fiz teatro antes de ter feito jornalismo, né, onde é comunicação o tempo inteiro, é ser o teatro, né? O ator aí precisa se entender bastante também, para ele conseguir expressar as emoções do personagem, né? E aí depois veio o jornalismo, né? Muita comunicação diariamente. E aí veio, né, 5 anos atrás, o autoconhecimento. E aí e a espiritualidade, né? Minha reconexão com a espiritualidade veio 5 anos atrás. E aí é muito impressionante, assim, quando eu me dei conta, né? E eu acredito muito, né? Não sei no que cada um acredita aqui, mas quando você está se alinhando com a sua missão de vida, né? Com o seu propósito, com o que você veio realmente aqui para fazer, o plano espiritual, ele te traz uns downloads, assim, que você, né, umas informações, uns insights, umas intuições, o nome que cada um fizer aqui sentido, né, para você juntar as pecinhas. Sim. E aí, de repente, tudo que eu fui percebendo, né, a minha dificuldade de colocar a minha verdade no mundo, né, de ser eu, a dificuldade de outras pessoas, né, estava totalmente ligado ao mundo interno. E aí eu falei, opa, tem uma metodologia aqui. Então eu juntei todas as pecinhas, né, de tudo que eu já vinha me desenvolvendo, né, fazendo várias formações, né, nesse mundo do autoconhecimento, da espiritualidade. E quando eu vi todas aquelas ferramentas que eu tinha na mão, que eu vinha aprendendo, com toda a minha bagagem, eu falei, nossa, tudo isso aqui conversa para cuidar desse mundo interno, né? E aí é claro, né, acho que como qualquer projeto, né, as pessoas precisam entender isso também, que eu sei que talvez tenha gente aqui que tá um pouco mais travado, né, tem medo de colocar sua voz no mundo, e algumas resistências, elas fazem parte, né? Entender que o meu e o seu projeto, seja ele qual for, né? Ele vai, ao longo do tempo, ele vai ganhando cada vez mais forma e consistência de acordo com o nosso processo de cura também. Eu, nesses 4 anos que eu venho trabalhando com isso, eu me curei muito mais, né? Me transformei muito mais. E aí, eu tive acesso, né? Eu acredito fortemente nisso, que quanto mais, uma das missões nossas aqui nessa existência, é a gente evoluir emocionalmente, espiritualmente. E quando a gente, que é exatamente o que eu vim fazendo nesses 4 anos, além de trabalhar com isso, continuei me trabalhando o tempo inteiro, né? E aí eu fui tendo permissão mesmo, sabe, do plano espiritual, de cada vez acessar níveis de consciência, né, informações cada vez mais elevadas, né, humildemente falando isso, mas é assim na minha percepção, né, baseado em tudo que eu estudo, que o universo funciona. Então, e aí o meu método também foi evoluindo, né? Então hoje ele é muito profundo, os resultados são... É sensacional. É sensacional, A gente né? vai lá se certificar, mas a gente sai de lá todo descabelado, que a gente se trabalha até a alma, literalmente, tá, gente? Assim, Principalmente a alma, eu diria, né? principalmente a alma, assim, porque ele é muito intenso, né? E trazer ele para si, passar isso para o outro é intenso, mas é muito gratificante também, não é, Fê? Ah, é demais. Os relatos que você recebe. Meu Deus. Essa última turma de retiro que eu dei, né? E que eu entrego em vários formatos, né? Vários formatos. E aí, nossa, eu escutei cada coisa, assim, pessoas que estavam tristes, por exemplo, né? Que a gente não dimensiona, né? A pessoa vai para um retiro de comunicação, bem entre aspas, né? E de repente volta a sorrir.
estava 20 anos da vida sem sorrir, por exemplo. E por que que isso acontece, né? Porque justamente vai trabalhar o mundo interno, a comunicação interna, a relação dela com ela primeiro. Porque a comunicação externa, né? Como eu estava dizendo antes, o que sai, ou como sai, é o reflexo da comunicação interna. Então, a visão da pessoa Sim. sobre o mundo, sobre o outro, sobre as relações, né? Sobre os projetos, sobre... É muito além, né? De falar em público, desconforto em frente a uma câmera, dificuldade para se comunicar no dia a dia, no ambiente de trabalho, dentro de casa. E aí vai transformando, né? Vai fazendo uma grande faxina emocional, né? Na minha percepção, é isso que eu faço com as pessoas, né? E aí muda a percepção dela sobre a vida, né? Muito impressionante. Aí as coisas começam a fluir, aí começam a prosperar, começam a se realizar, porque tá tudo conectado. Nada é uma É. coisa só, né? Então, coisas inacreditáveis começam a acontecer na vida de um ser humano quando ele começa a se curar, né? Dos seus bloqueios emocionais, energéticos e espirituais. Então, eu sou prova disso, você é prova disso, É né? uma decisão difícil a gente viver, né, na nossa verdade, de nós se comunicar melhor com a gente, assim. Porque eu, por exemplo, para aprender, para viver melhor, eu tomei a decisão de sair de uma outra área e começar a me dedicar de vez. Não é fácil, mas é dolorido, eu choro, eu tenho hora que eu falo, meu Deus, mas por estar conectada com a minha verdade, eu respiro e falo, calma, tá tudo bem, vai passar. Você precisa descansar. Hoje eu consigo conversar melhor comigo e isso é impagável. É de um valor, assim, gente, que a paz não tem preço. Sim. Se comunicar, né, consigo é algo que não dá para mensurar. Não tem um Porque numerário ali, né? é aí que tá a grande chave, né, dessa experiência de vida, né? A gente aprender a se relacionar melhor com a gente, né? Porque tudo é um reflexo da gente. Então, e tudo que a gente ensina, né, que eu ensino no meu trabalho, você no seu é justamente para isso, para a pessoa aprender, porque os desafios vão continuar Sim. aparecendo. Não é que a minha vida hoje é perfeita, né? Isso não existe, né? A gente tá aqui nessa dimensão, né, que é E não dual. somos perfeitos, Não né? É muito somos. importante a gente falar isso, gente. Nós trabalhamos com desenvolvimento humano Sim. e somos seres humanos cuidando de outros seres humanos. Nós temos os nossos perrengues, nós temos as nossas crises existenciais, nós temos os nossos dilemas. Mas com as ferramentas que nós temos, a gente aprende a recuar para depois avançar. E é Exato. aí que está o pulo do gato, porque muita gente às vezes acha que a gente não tem que ter problema ou que não pode, né? Não, tá todo mundo aqui está em desenvolvimento. E eu falo que Sim. como eu quero viver muito, tenho que aprender todos os dias. Eu quero viver no mínimo até 100, então tem muita coisa para aprender. Que barato. É E eu vou isso. compartilhar uma coisa com você que aconteceu essa semana. É. Eu criei, a partir do fluxo, desenvolvi o mentorear, que né, é pitadinhas ali, um workshop do fluxo, com as ferramentas do fluxo e com as pitadinhas de psicologia positiva e tal. Uma pessoa que participou, ela está comigo há aproximadamente 1 ano. E a gente ainda não tinha se falado. A gente se falou numa sessão essa semana, que é quando eu comecei a dar o fluxo para ela. A primeira vez em aproximadamente 2 anos que ela tá dormindo há 2 semanas seguidas sem acordar à Uau. noite. Eu precisava compartilhar. Eu ia te mandar um áudio, mas como eu ia te ver, eu falei, eu preciso compartilhar isso com o Felipe. Eu chorei na hora. Que lindo. Porque a felicidade dela por estar dormindo, porque ela começou a se expressar. Ela começou a falar, isso eu quero e isso eu não quero. Ela falou, linda, eu não imaginava que fosse tão bom. É E ela também tem a impressionante. questão da sexualidade, ela é casada com uma outra mulher e tal. E aí ela começou, até dentro do relacionamento dela, a se expressar melhor. Uau. Eu fiquei tão feliz, eu falei, eu preciso contar isso pro Felipe, gente. Porque você demais. vê, é através disso, é o deixar fluir, é o fluxo, né? É muito Seguir o fluxo. impressionante isso, né? Porque a gente não dimensiona o quanto tudo isso impacta, né? No nosso corpo físico, no nosso corpo, né? Tirar a nossa paz, não conseguir dormir, né? Eu, uma época, quando eu tava antes de eu começar a me trabalhar, eu durmo super bem, assim, né? Sempre dormi bem. Mas eu tava tão incomodado com não olhar pra mim, sabe? E aí o relacionamento que eu tinha na época tava em crise, né? E tinha cumprido o propósito dele, né? E a gente não conseguia se desvincular, assim. E aí foi tão poderoso, né? Eu tava tomando remédio para dormir, por exemplo. Nunca tomei na vida, né? Mas naquela época eu tava tão bagunçado, sabe? Tão bagunçado. E a minha alma tava me pedindo tanto
para olhar para dentro, sabe? Que eu cheguei a precisar de recurso externo para dormir, né? Que é algo que é disfuncional, né? Que fala de um desequilíbrio nosso. Sim. Então, se a gente está ali, né, bagunçado, o seu corpo ele vai gritar, né? E aí foi impressionante, assim, quando eu parei de tomar o remédio, quando eu resolvi o que eu tinha para resolver. Porque eu não estava querendo resolver, eu não estava querendo assumir a responsabilidade de tomar algumas decisões. E aí ficava protelando as decisões. E aí, nosso inconsciente não deixa a gente em paz, né? O Quando corpo fala, o né? corpo fala, né? Ciclos. Você falou sobre, né, essa questão do relacionamento. As pessoas, na maioria das vezes, e eu não acho que eu não estaria sendo equivocada em afirmar que 90% das vezes sofrem pela dificuldade em encerrar ciclos. Isso também está ligado à comunicação. Dentro do seu processo, o quanto isso foi doloroso e quanto trazer isso à sua consciência da necessidade de encerrar ciclos para começar outros te ajudou a superar algumas questões, Fê? Sim. Eu acho que eu sou uma pessoa... Sou bastante corajoso, assim, sabe? É mesmo. Já... Porque eu determinei pra mim, sabe, Linda, que eu não quero passar nessa vida aqui à toa, assim, sabe? Sem viver tudo que eu tenho pra viver. E eu determinei que eu não vou deixar que alguns medos bastante questionáveis, né? Iriam me dominar, né? Então, eu banco bastante as consequências dos meus ciclos, sabe? Eu me lembro que quando eu tava pedindo demissão, para pedir demissão da Globo, né? Essa semana, inclusive, fez 4 anos que eu pedi demissão. Nossa, como passa rápido. Muito, né? Imagina, uma carreira super estável, né? Eu tava num lugar onde, né, a maioria das pessoas, né, dessa minha área quer estar, né? Sim. Super bem remunerado, tava no auge da minha carreira. Na hora quando eu fui lá na Ana Trabalhando com Maria, uma né? querida, né? Que é a Ana. Maravilhoso. E aí ela mesma brincou, né? Ela falou, todo mundo amava você aqui, você estava no auge da tua carreira, realmente, né? Tinha um futuro promissor, né? Ali dentro da televisão, né? Ela brincou. Teve gente que falou que pensou que você estava doido. É assim, né? Então, esse lugar, né? Mesmo lá, eu falei, cara, eu não posso passar a vida sem viver isso. Eu me lembro que eu me fiz uma pergunta muito, muito potente, assim, sabe? Acho que algumas perguntas, né? Ajudam a gente a abrir essa consciência, expandir porque a gente não está conseguindo ver, né? Muitas vezes para dar o passo que precisa ser dado, né? Eu me lembro que eu me perguntei, falei, cara, se eu pedir demissão, né? Já estava visto ali que eu não estava feliz. E se eu ganhar, por exemplo, um terço, eu ganhava super bem na Globo, né? Tinha uma vida super padrão ótimo já, assim. Mas se eu ganhar um terço do que eu ganho hoje, eu vou estar mais feliz? Aí eu falei, cara, eu não tô atrás mais só do dinheiro, Porque tem assim, muita sabe? gente que coloca a questão financeira na frente de tudo, né? Muito, né? A grande maioria, eu ouso dizer também, né? E eu falei, cara, eu vou estar muito mais feliz se eu ganhar um terço do que eu ganho hoje. Eu falei, tá bom. E se tudo, né, der errado, né? Botando bem entre aspas, porque eu não acredito no errado, né? Acredito que tem expectativas nossas que às vezes não são atendidas e que o que pra gente às vezes é um erro seria, né? Vira um aprendizado, né? Vira uma Sim. experiência, tudo não serve, eu acredito muito nisso, né? Aí eu falei, bom, e o que de pior pode acontecer, então? Essa pergunta ela é poderosa, né? O que de pior pode acontecer se eu der esse passo e encerrar esse ciclo, né? E ele não for exatamente como eu imaginava, né? Eu falei, bom, no pior dos cenários, né? Eu sempre pensar no pior dos cenários me deixa muito em paz, sabe? Porque eu acabo vendo que esse pior dos cenários nem é tão ruim assim. Ele é só diferente do que eu tô vivendo hoje. E então eu pensei, eu falei, bom, tá bom, talvez eu morava super bem, né? Tava numa casa maravilhosa, assim. Falei, talvez eu vou morar numa casinha em um quarto e sala. Eu tava começando no Reiki na época, né? Uhum. Cura através das mãos, para quem não sabe o que é Reiki. Uma linha terapêutica linda. Eu já era Reiki no nível 2 naquela época. Eu falei, bom, vou fazer meus atendimentos de Reiki aqui, né? Vou fazer algumas coisinhas de inteligência emocional, que eu tava começando, que a gente fez juntos até, né? E vou ver o que acontece. O que de pior pode acontecer, talvez, sei lá, daqui a 2 anos, se acabar meu dinheiro, eu tinha um dinheirinho guardado ali, né?
Talvez eu vou voltar a pedir emprego na Globo de novo. Se eles não me derem, eu vou pedir numa outra emissora. Se não me derem, eu vou encontrar um outro caminho. Mas eu não podia não viver isso, sabe? Eu acho que a gente cria, né, muitas limitações, assim, porque a nossa mente mesmo, né, ela não consegue conceber o que está disponível pra gente, né? É tão doido, assim, porque eu acredito muito, tá? Muito fortemente, é uma visão um pouco mais espiritual da vida, né? Que quando a gente está alinhado, né? E fazendo mesmo, né? Se entregando à nossa missão, sabe? De verdade, com toda a força, dando um salto de fé, né? Que até é o título de um dos livros, de um dos capítulos do livro, né? Sim. A espiritualidade é muito mais surpreendente do que a gente imagina, sabe? Nessa dimensão, né? De dimensionar até onde eu podia ir, né? Eu falava, então tá, talvez eu possa morar numa casinha, num bairro X lá do Rio, né? Que é um bairro bem legal, no meio da natureza, que tem casonas e tem casinhas, né? Pequenininhas e tem casas maravilhosas, né? E aí é tão abundante, né? A realidade, eu acredito, quando a gente se coloca em movimento e a serviço, né? Que, nossa, agora, imagina, eu tô terminando agora, 4 anos depois de construir uma casa maravilhosa, uma casa de padrão altíssimo, assim, né? Que vale muito dinheiro, assim, nesse mesmo bairro quando eu conversei com a espiritualidade, sabe? Falei, olha, se você me der uma casinha pequenininha, de um cômodo, só para atender reiki nesse bairro, né? Eu já vou estar muito mais feliz do que eu tô hoje, né? Então, o que eu quero dizer com essa conversa, né? Que às vezes, muitas vezes a nossa mente é tão limitada que a gente não consegue conceber, né, até onde os planos divinos podem nos levar, né? Sim. Eu nunca imaginei, né, que eu conseguiria construir uma casa nesse bairro que é altíssimo padrão, sabe? Um condomínio maravilhoso, assim, tipo, minha vizinha de frente é Tata Werneck, sabe? Um padrão maravilhoso, assim, então, e quase 6.000 alunos, né? Hoje formando, capacitando pessoas, viajo o Brasil inteiro dando palestras, treinamentos em empresas, em eventos, sabe? E mas digo isso tudo que eu tenho certeza que só tem acontecido porque eu me entreguei mesmo ao processo, sabe? Quando a gente estava escrevendo o livro, assim, a pessoa que me ajudou a escrever ele falou, pô, Fê, foi rápido, né? 4 anos, assim, tudo isso que você se tornou, né? Por que que você acredita que tudo isso foi tão rápido, né? E 4 anos, né? Não sei se é rápido ou não, mas sim, acho que para a dimensão que o meu trabalho ganhou, né? E eu acredito muito fortemente é porque eu me joguei mesmo, sabe? Não tive dúvidas. Na verdade, você entendeu que aquela zona que para algumas pessoas parecia ser de desconforto era o lugar mais desconfortável onde você estava. Algumas pessoas se convencem de que viver uma vida que todo mundo espera que você viva é uma zona de conforto. Ah, mas está Uhum. tá tão confortável, uma zona de conforto. Eu falo, gente, eu não gosto quando alguém fala, ah, você está numa zona de Sim, conforto. Na verdade, ela está muito desconfortável. Porque se fosse confortável de fato, eu não sentiria os comichões de falar, putz, não estou feliz, não está sim, rolando. De olhar e falar, putz, eu gosto do meu trabalho, eu sou grata por ele, mas a gente não colocaria um mas. sim. Quando a gente coloca um mas numa frase, é porque tem alguma coisa que não tá batendo ali. Uhum. Eu falo, toma cuidado quando você falar que tá na zona de conforto, porque a zona de conforto, se você colocou mais, ela não é confortável para você. Sim. Ela não tá batendo. E trazendo o conceito de felicidade, Fê, as pessoas buscam muito, né? A felicidade. Se fala Uhum. muito em felicidade, camiseta, é palavra de moda, assim como amor, né? Incondicional. O que é felicidade para você hoje, dentro do que você vive? O que você acreditava e o que ela é hoje para você? Sim. Porque ela é muito ampla, né? Ela é Muito, muito além do dicionário, não é isso? muito. E eu acho que felicidade, né? Agora até é muito legal você perguntar isso, porque no último dia dessa turma da certificação que teve agora, né? Dessa última turma, veio essa questão, olha que forte que foi essa história. A gente estava no último dia, a gente faz algum alinhamento, né? Um plano Uhum. de ações, né? Para tornar real, né? Concreto, aquilo que as pessoas vêm sentindo, né? Ao longo dos dias do curso, da realidade que elas querem criar. E aí teve um cara que era o primeiro.
processo de autoconhecimento dele, que ele foi junto com a esposa. Que né? legal. Essa turma tinham 4 maridos, coisa mais linda do Que mundo. sensacional. Demais, foi incrível. Todos que estavam vivendo o seu primeiro processo de autoconhecimento e viveram uma transformação absurda, assim. E aí, no final, esse cara foi o presente para todos nós, o que ele trouxe. Ele falou, pô, Felipe, eu coloquei aqui nas minhas ações, para essa vida nova que eu quero criar, que eu quero ser mais feliz. Ele botou. Só que, cara, aí ele ficou desconfortável, sabe? E aí foi um presente para nós. Ele falou, mas eu não sei qual é o passo que eu preciso dar para ser uma pessoa mais feliz. Uau. Aí abrimos essa discussão, né, essa conversa ali entre todo mundo, né, sobre o que é felicidade, né, que tem a ver com a tua pergunta, né. E na minha percepção, né, ela é uma percepção muito individual, né. Cada um vai precisar ao longo dessa jornada, né, de vida, e a gente geralmente a gente quer o enlatado, né, a resposta pronta, né, me mostra que caminho é esse, né? Mas ele é um processo de descoberta. O que me faz feliz é diferente do que faz você feliz, que é diferente do que faz esse meu aluno feliz, né? E a gente precisa ir descobrindo o que é isso. Eu vou dar um exemplo. Eu agora estou morando em Santa Catarina, né? E aí fui embora do Rio de Janeiro, depois de 23 anos, entendi que eu queria viver uma vida ainda mais leve, né? E aí aluguei uma casa maravilhosa, né, no alto de uma montanha. Olha que interessante isso. Uma casa que o Felipe um dia achou que era a casa dos sonhos, viver esse estilo de vida. É uma casa muito maravilhosa, realmente, uma vista absurda da praia. Só que ela é muito isolada. Só que o Felipe, né, achou que seria mais feliz lá no meio da natureza, né, umas vacas, a zona rural, Você já assim, né? compartilhou algumas coisas, eu Não vi é? lá. Essa era uma visão minha de felicidade. As 2 primeiras semanas foram incríveis. Só chega de 4x4, sabe? É no alto de uma montanha mesmo. E de carro 4x4, né? E aí, nas 2 primeiras semanas foi incrível aquilo. Na terceira semana eu falei, cara, acho que isso não sou eu. Acho que isso não é exatamente o que é a minha essência. Eu gosto de natureza, eu gosto, mas eu também preciso de gente. Eu sou comunicador, né? Eu gosto de trocar e tal. E lá eu fico completamente isolado. E aí eu tô contando tudo isso, né? Porque eu só descobri isso vivendo. Na minha percepção, a felicidade, né? A gente vai encontrar a partir de tentativa mesmo. Tem gente que tem um valor de família mais alto e aí tá cada vez mais ter tempo de qualidade com a família vai fazer com que a pessoa se sinta mais feliz. Eu sou uma pessoa que eu tenho um valor de contribuição muito alto na minha vida, né? A necessidade de servir, certo? Então, servir me faz muito feliz. Muito feliz, eu já percebi isso. Vira e mexe quando a minha energia baixa, né? Que eu tenho os meus desafios também. O que eu faço? Vou servir. Vou fazer uma live, vou participar de um podcast, vou dar um retiro, A gente recebe e agradece. Vou dar um retiro, vou conduzir uma imersão, vou fazer alguma coisa, vou dar uma palestra. Isso me faz muito bem. Sai de mim, sabe? Isso me faz me sentir muito feliz. Entender que eu estou contribuindo com a transformação das pessoas. Mas aí cada um vai precisar, né? Descobrir o que cria esses momentos de felicidade, né? Para que cada um sinta cada vez mais essa sensação de tudo isso aqui tá fazendo sentido, tá me fazendo feliz, sabe? Então, essa é a minha percepção sobre... Só que tem que testar, né? A gente precisa sair, parar para se olhar, entender... Não tá feliz? Então tá bom, vou buscar ajuda para começar a entender o que me faz feliz. É por aí, eu acho. Aprender com a gente mesmo, né? Eu falo que a gente pode pegar as pessoas ao nosso redor como exemplo, mas quando eu vivo a situação, eu sei o que é de fato. Por exemplo, algumas pessoas falam sobre relacionamento. Casamento, namoro, isso e aquilo. Eu falo, gente, eu adoro namorar. Eu gosto né? Eu gosto de... Não tô namorando agora, mas... Eu também não, tô solteiro. Partidão, hein, gente? Partidões aqui, hein? Porque eu tenho um monte de coisa ali no relacionamento que eu gosto. E eu também prezo muito pela minha liberdade, né? Esse equilíbrio. Mas por que eu sei? Porque eu já vivi. Porque eu já vivi uma coisa mais presa, já vivi uma coisa mais solta. Então, hoje eu gosto de... Aí tem algumas pessoas que ficam falando, eu gosto, eu não gosto, você tá errado, tira sarro quando alguém vai casar. Isso aqui eu falo, gente, cada um tem que viver a sua experiência. E quando você toma a decisão,
que é o que você fez aí, de tomar a decisão de morar num lugar, você fala, não, olha, eu sei porque eu vivi isso, e eu gosto, mas nem tanto. Deixa pro final de semana que vai ser mais, né, mais aprazível ali para mim e tal. Mas neste momento, olha, eu já vivi a experiência e é o que vale. Por isso a importância, Fê, de nós aprendermos a nos comunicarmos melhor conosco, aprender a ser, Sim. aprender a ouvir, aprender, né, a viver na verdade. Sim. Porque quando eu vivo isso, o que o outro me trouxer, eu vou receber, filtrar, mas eu vou viver aquilo que de fato é importante para mim. Porque olhar para a grama do vizinho é sempre mais fácil, Sim. mas ela pode ser artificial. Né? E entender que essa verdade também ela é dinâmica, né? Dinâmica, exatamente. O que para mim hoje faz sentido, de repente daqui a um mês não vai fazer mais, daqui a um ano não vai fazer mais. E eu aprendi a desapegar bastante, assim, de mim, sabe? Das minhas opiniões, assim, e sentir realmente isso aqui tá me fazendo feliz, né? Seja um relacionamento, um projeto, o que for, né? Essa escolha realmente faz sentido para mim? Não, não faz. Ou faz, né? Porque a gente tá tão programado mesmo, é tanto, né? Meu Deus do céu, são tantos dogmas, né? São tantas crenças, são tantas construções, né? Que a gente não para entender muitas vezes o que é esse piloto automático, né? E o que de fato é real, né? O que de fato, né, num dos capítulos do livro eu falo, né? O que é enlatado, né? Que a gente comprou eu vejo a vida como se fosse um supermercado, né? Nessas prateleiras que a gente vai pegando tudo pronto, né? Sem nem questionar, sem nem entender se realmente faz sentido pra gente, as nossas escolhas, as nossas decisões, né? Ou se tem algo mais orgânico aí, né? Comparando o enlatado com o orgânico, né? Mais genuíno meu, mais genuíno seu, né? E essa é uma busca, na minha percepção, para a vida inteira, né? É um dos grandes propósitos da nossa existência, é justamente a gente viver esse processo evolutivo, né? Quando você fala de zona de conforto, né? E que na minha percepção também não é nada confortável na maioria das vezes, ou em muitas vezes, né? Quando a gente até estuda as necessidades humanas, né? Uma delas é justamente crescimento, né? Crescimento, evolução. Então, quando a gente se percebe, é claro que cada um está numa busca de determinadas necessidades, né? Algumas pessoas têm mais necessidade de crescimento do que outras, mas quando a gente entende, né, que todos nós, em algum nível, precisamos, né, ou deveríamos precisar caminhar nesse sentido de evoluir, né, de se transformar, isso para mim, por exemplo, é um outro elemento que me traz muita felicidade, perceber que eu estou evoluindo, né? Então, o Felipe de um mês atrás não é o mesmo Felipe de hoje, e não vai ser o mesmo daqui a um ano. Então isso me faz muito feliz perceber que eu estou caminhando, né? Tenho as minhas questões, tenho as minhas sombras, os meus desafios, mas eu acolho eles e sigo evoluindo aí. Isso me torna um ser humano cada vez mais feliz também. Entender também que a gente merece entender a nossa felicidade, né? Eu penso que é muito sobre isso, entender o que é felicidade para você. Por isso que essa é uma pergunta que a resposta dela é muito ampla. Como você mesmo falou, o que faz feliz hoje pode não fazer amanhã, o que faz sentido hoje pode não fazer amanhã. E tudo bem, gente, mudar de opinião. Tudo bem você experimentar uma coisa. É igual quando você experimenta uma comida. Ah, gostei, não gostei, porque algumas pessoas gostam de certas cores, certas comidas. E tá tudo bem, isso não vai te fazer menos ou mais. Mas vai te fazer mais feliz, sim. Entender que a felicidade, ela é, né, como as batidas ali, como o eletrocardiograma, ela tem seus altos e baixos, que a gente vai ter tropeços, que só sei que nada sei, eu adoro essa frase, né? Só sei que nada sei. Total. Todos os dias eu parto desse princípio, sabe, Fê? Quando eu vou ali atender, quando eu chego aqui num podcast, quando, sabe, eu nada sei. Eu estou disposta a aprender todos os dias. Porque o estar disposta a aprender é mudar, é construir a sua felicidade. Total. Entender os tijolinhos que a gente está colocando ali. Total. As pessoas têm me perguntado muito, né? Agora, nesse momento que eu tô, tipo, construindo, né, a casa no Rio, mas morando em Santa Catarina, né? Aí os meus amigos perguntam, e aí, onde você tá, né? Eu te vejo no Instagram cada hora num lugar, né? Quase um nômade agora. Quase um nômade, que negócio é esse e tal? Pra onde você vai, né? Aí eu tenho adorado responder, não sei. Que lindo, adoro isso. Só sei que nada sei, que você disse agora, né? Tá sendo tão bom, sabe?
ficar num lugar, assim, de fluidez, assim, dizer, cara, eu, por enquanto, eu tô em Santa Catarina, sabe? Tô mudando de Garopaba agora para Florianópolis, que entendi que Garopaba é maravilhoso, mas é muito calmo pro meu momento. Eu vou ver como vai ser essa experiência lá. Acho que, por enquanto, eu não volto pro Rio. Talvez faça uma experiência aqui em São Paulo, não sei. Ai, você podia Ah, ficar um tempinho aqui em São Paulo com a gente, né? não é? Mas tá tão leve, sabe, isso, assim, porque volta, né, ao tema do livro, né? É, quando você tá confortável com você, você pode estar em qualquer lugar. Qualquer lugar. Não é sobre o lugar. É sobre você, né? Total. Quais são os próximos passos do Felipe? Ah, continuar servindo muito, né? Essa é a minha missão de vida. Então, esse ano eu dou retiros, quem estiver escutando, inclusive, quiser saber mais, pode me chamar lá no meu Instagram, @FelipeSuri. Vou dar mais uma turma de certificação, de formação esse ano também. Tô com uma agenda bem forte aí de palestras no mundo corporativo, Que legal. empresas, mas vou desacelerar um pouquinho. Eu trabalhei muito esses anos todos, né? Esses últimos 4 anos eu me entreguei bastante à missão e agora é hora de ter uma colheita um pouco mais leve. Entendi que foi muito importante, né? Eu amo o que eu faço, então sou completamente apaixonado por transformar a vida das pessoas e graças a Deus, né, meu trabalho gera muito resultado para as pessoas, mas agora para esse segundo semestre eu vou desacelerar um pouquinho. Sabe, vou continuar fazendo algumas coisas um pouco mais pontuais, mentorias individuais também, e retiros, enfim. Mas vou desacelerar e vem também um projeto novo, que vai ser muito lindo, que está fazendo meu coração transbordar, que é um espetáculo de teatro. Uau, que novidade boa! Olha Baseado que no tudo! livro, vai chamar A Verdade, um lugar para todos também. E aí, porque eu vim do teatro, né? Então, eu vou integrar todas as minhas partes, eu vou cantar, que eu venho de uma família. Gente, vai ter em São Paulo, né? Vai, Ah, com por favor, certeza. né? Estaremos lá na primeira fileira, né, É, gente? com certeza. E aí vou cantar, porque eu venho de uma família muito musical também e sinto essa necessidade, sabe? Então, eu vou integrar todas as minhas partes. Esse acho que é um dos grandes objetivos da minha vida, assim, viver tudo que eu tenho para viver, integrando tudo de mim, sentindo o que eu tenho para sentir. E assim eu vou. Vamos ver. Aí, soltando o controle, me abrindo de peito aberto, como eu tô na capa do livro aí, Tá linda essa foto. Olha ali, gente. Olha que linda. Oi. para ver o que Deus tem para mim, né? E eu vou fazendo a minha parte, ele vai fazendo a dele, todo o plano espiritual junto. E assim a gente vai construindo essa história bonita. Para finalizar, eu vou contar uma coisa para você. Eu me lembro da primeira vez que eu te vi. Nós estávamos no treinamento e eu fazia parte dessa equipe. E eu lembro que você sentou e eu te admirava muito, mas não era pela TV. É muito louco isso. Eu não sei porque eu apaguei ali, eu olhava para você. E eu lembro que você sentou do meu lado e nós começamos a conversar. E foi uma das conversas mais incríveis que eu tive na minha vida, porque foi uma troca onde muito do que eu falei era para mim e o que você falou também era para você. Foi lindo. Eu lembro do espaço, eu lembro da roupa, eu lembro da hora que houve um momento X lá. Foi muito legal, assim. Talvez você não tenha noção do quão foi importante aqueles 3 minutinhos que você sentou ali, porque a partir dali eu comecei a fazer uns questionamentos que foram muito importantes para minha existência. Eu todos os dias questiono a minha existência e muito depois... Não tem como não, gente. Muito depois da certificação, eu passei a questionar muito mais. Eu falo que eu tô vivendo o momento da águia, apesar de já estar com 46, a águia lá nos 35, você até conta no livro também. Eu tô muito nesse momento águia, sabe, Fê? De bater o bico e tudo mais. Mas apesar de todas as dores, depois da certificação, eu nunca estive tão certa de que todos os dias eu quero fazer a diferença na vida de uma pessoa e que eu posso sim viver disso e prosperar dentro disso e não ter vergonha de trabalhar com isso. E eu trazia muito essa falta de verdade porque eu tinha uma certa vergonha nesse sentido. Então, para quem está aqui ouvindo a gente, e se tudo que a gente conversou aqui fez sentido para vocês, manda aí pra galera, tudo mais. A minha eterna gratidão, Fê. Querido. Porque eu, assim como você, acredito muito na espiritualidade,
E eu falo que a gente reencontra pessoas nas nossas vidas. E esse reencontro, ele salvou a minha nesse momento. No momento em que eu precisava muito de uma luz. E foi uma semana muito difícil, quando eu fui fazer a certificação. Gente, na semana que eu fui fazer, eu perdi 2 animais de estimação. Foi uma das dores assim, mais horrorosas que eu senti na minha vida. Quem tem bicho sabe disso. E ali eu me abri tanto, como eu acho que eu nunca tinha aberto na minha vida. Tanto que eu falo que agora eu não quero fazer nada por enquanto, porque eu tô deixando o fluxo, as coisas fluírem. E gratidão à sua família, seus pais, por terem sido, né, os anjinhos que trouxeram esse anjo aqui e te acolherem tão bem, te ajudarem a viver essa verdade, para nos ajudar a viver com a nossa verdade. Então, todos vocês que estão aqui, muito obrigada por estarem aqui. Eu vou começar a encerrar, senão vou chorar mais. Maiores informações, sabe? Tem aqui, ó, no link da bio, tem onde você encontrar o Felipe. Busquem, gente. Busquem essa verdade, que a verdade te libertará. Tá na Bíblia aí. Tá na Bíblia isso. E que vocês tenham um lindo dia, uma linda vida. Assim como esse lindo aqui, tá? Até o próximo episódio do Cientistas do Bem-Estar. Até mais. Que delícia.